Nós estamos na senda de apresentar os conteúdos de psicologia e vamos apresentar um conjunto de vídeos, uma coleção de vídeos sobre a psicologia, sobre a introdução à psicologia, psicologia geral para os estudantes, todos aqueles que quiserem consultar as aulas que faltarem agora, tá? Então podem consultar na nossa página, no nosso YouTube, Bonifácio Vindica, e podem reassistir ou assistir às aulas de psicologia. Quando nós falamos sobre psicologia, o que é psicologia, tá? Nós estamos a falar primeiro de uma palavra que é de origem grega. A palavra psicologia, de origem grega, é uma palavra com duas radicais, onde psique significa alma e logos significa estudo. Logos significa estudo, razão. Portanto, a junção dessas duas radicais vai nos dar o significado de estudo da alma. Os primórdios apontam que Aristóteles foi um dos primeiros estudiosos a fazer alguma pesquisa relacionada à alma. Portanto, a alma era tida como um motor que ficava fora do corpo e que é lá onde estava toda a força do homem, ou seja, o universo movia-se, o homem movia-se porque a alma era o motor que fazia mover as pessoas. Ora, o estudo da psicologia foi desenvolvendo-se e, aliás, como se sabe, todas as ciências eram anexas à filosofia. Portanto, para que uma disciplina se desvinculasse da filosofia, ela precisava ter alguns critérios e dita que para que um conhecimento seja autônomo e científico, considerado autônomo e científico, ela precisa ter seus métodos de pesquisa, ela precisa ter um conhecimento próprio, ela precisa ter o objeto de estudo, aquilo que a ciência procura estudar como essência e que diferencia-se de outros saberes. Portanto, a psicologia foi tendo essa característica no decorrer do tempo. Aliás, nós estamos aqui a falar de dois precursores que deram grande impulso para a psicologia. Estamos a falar de William Wundt e estamos a falar de John Watson. São dois psicólogos americanos que impulsionaram, fizeram com que a psicologia se tornasse a psicologia hoje e a ciência que nós temos. William Wundt, porque foi com ele que se criou o primeiro laboratório. Aliás, diz-se que ela ganhou o impulso da ciência porque William Wundt ele criou neste tempo o primeiro laboratório de psicologia experimental em Leipzig, que é na Alemanha. Portanto, a partir daquele momento começaram a se fazer estudos importantes sobre a psicologia. No laboratório de William Wundt, ela começou a se fazer estudos que deram à psicologia uma espécie de asas para se tornar uma ciência independente. Depois houve a continuidade da solidificação do conhecimento da psicologia, por causa também da aparição de outro psicólogo americano. No caso, estamos a falar de um John Watson. Ele apareceu na ideia de reformular o objeto de estudo da psicologia. William Wundt ele dizia que a psicologia estudava apenas a alma. Para ele, a psicologia estudava os processos cognitivos, a mente, todos os factos que ocorriam na mente. Mas para John Watson ele dizia que a psicologia não poderia só estudar os processos mentais, mas que se ocuparia também a estudar o comportamento. Aliás, para a ciência, o que é observável é o que é capaz de ser estudado, de ser experimentado. Para William Wundt, então, os processos mentais, as sensações eram a única coisa que tinham que se estudar. Mas John Watson ele rebate essa ideia e diz que não é possível no laboratório experimentarmos processos mentais porque eles não são visíveis, mas se anexarmos o comportamento, se anexarmos alguma coisa visível, aliás, o comportamento é o espelho de todo o processo mental. Então ele vem acrescentar o comportamento como um objeto que a psicologia devia estudar. Daí reformulou-se, portanto, o objeto da psicologia, que era apenas o estudo da alma, passou a ser o estudo do comportamento e dos processos mentais. Foi assim que a psicologia ganha esta asa grande. E hoje a psicologia tem como objeto de estudo dois elementos importantes. Os processos mentais, aquele que era defendido essencialmente por William Wundt, e o outro que é
o comportamento que é defendido por John Watson, ele foi comportamentalista. Ora, a junção desses dois elementos é que deu então no objeto de estudo da psicologia, que hoje é definido como o estudo científico do comportamento e dos processos mentais. A definição da psicologia não foge muito, portanto, do objeto de estudo que é agora, a partir desse momento, ela ganha também um pouco de mais peso. A psicologia, bem na era de William Booth, era tida apenas como a ciência da vida mental, estudava apenas os processos da mente, mas com essa discussão de ideias entre William Booth e John Watson, ela ganhou um pouco de robustez em termos de conceito e de ampliação da sua aplicação e passa a ser então a ciência que se concentra no estudo científico do comportamento e dos processos mentais de todos os animais. Aqui, de todos os animais, vamos englobar o homem e outros animais que também têm uma espécie de cérebro. Portanto, aonde haver cérebro, aonde haver comportamento, aonde haver uma maneira de agir, aonde haver instintividade, ou seja, animais instintivos que agem por instinto ou não, há o estudo da psicologia. Tá? Então, é assim que a psicologia caminhou com os tempos. Indo um pouco antes do conceito da psicologia, a psicologia, o termo da psicologia, ela aparece bem no século XVI. No século XVI, depois dela se desvincular da filosofia, no século XVI, antes de se desvincular da filosofia, ela aparece com um autor chamado Rodolfo Buclênio. Ele fala pela primeira vez o termo psicologia, mas que ele não há muitos registros sobre as ideias dele sobre a psicologia. Portanto, é 2 séculos depois, que é no século XVIII, que o termo psicologia se tornou vulgar. Tá? No século XVIII, a psicologia se torna muito conhecida, muito vulgar, mas é nos finais do século XIX que ela se torna exatamente ciência, que já falamos aqui, que é através da discussão desses 2 grandes autores que impulsionaram e fizeram com que a psicologia se tornasse uma ciência independente e que hoje estudamos a psicologia como uma ciência completamente independente. Nós vamos estudar a psicologia através de vários manuais. Quero aqui lhe orientar a introdução à psicologia da autora Maria Antônio Abrunhosa e Miguel Leitão. Tá? Tu podes procurar esse manual e experiências ilusórias que oferimos através da mente. Processos mentais é uma espécie de atividade da mente, atividade do cérebro. É isso também que faz o objeto da psicologia. Em psicologia, como noutras ciências, existem objetivos. Portanto, objetiva-se em psicologia é entender, predizer e controlar o comportamento, quer humano, quer de outros animais. Esse é o objetivo da psicologia. Portanto, nos outros episódios, nós vamos apresentar aqui os métodos que impulsionaram